Mas, ô César, eu tenho uma grande contratação do Internacional para informar aqui. É? Uma grande contratação do Internacional para informar aqui. Tô te achando um pouco irônico, Baldasso. Não, não. É uma contratação importantíssima, maior do que qualquer outra contratação que se especulou aí. O Inter Edenilson fica. Edenilson é a contratação do Internacional. E é boa. Edenilson é o mais novo reforço do Internacional. E é boa. A informação dessa noite é que o Atlético Mineiro fez uma consulta que não teve conversação, que o Inter meio que andou e eles pularam fora. O que aconteceu nessa história, César? E aí eu quero a tua opinião. Na minha live teve um pouco de discussão lá com o pessoal que estava assistindo e tal. Surgiu uma informação, porque o que aconteceu? O Edenilson, ano passado, o Edenilson renovou, o Edenilson continuou no Inter mediante um aumento salarial, mas exigiu, quando recebeu uma proposta milionária da Arábia, exigiu que se facilitasse no contrato uma possível saída para o futebol do exterior. Até porque para o futebol brasileiro não tem como colocar isso no contrato. Então, a multa rescisória do Edenilson para fora do Brasil é 3 milhões de dólares, que, convenhamos, é uma ninharia. Quem realmente quiser o Edenilson de fora do Brasil, vem aqui, deposita 3 milhões de dólares, não precisa nem conversar com o Internacional. Mas para dentro do Brasil não dá. Então, a multa rescisória para dentro do Brasil não é uma multa rescisória, é um cálculo. É um cálculo que prevê a lei brasileira. Esse cálculo é um número de vezes o número do salário do jogador. Hoje, para tirar o Edenilson do Internacional em cima desse cálculo rescisório, é 60 milhões de reais. É impagável. É impagável. Tá. Mas surge a informação de que o Inter teria, o ano passado, os dirigentes Marcelo Medeiros, Alexandre Barcelos... O Charles Barcelos. O Alê. E o Rodrigo Caetano teriam feito um acordo verbal com o Edenilson de que facilitariam a sua saída também para o futebol nacional se tivesse uma proposta boa. E o que aconteceu esse ano? E eu concordo com a atual direção do Internacional e elogio a atual direção do Internacional. Que história é essa de acordo verbal? Isso aqui é o Inter. Acordo verbal? Como assim acordo verbal? O que está no contrato? Então, assim, ó, aí alguém colocou na minha live o fio do bigode. Vem cá, fio do bigode eu faço na minha aposta no boteco com os meus amigos, eu faço no fio do bigode. Sim. Fio do bigode é o jogo do bicho que é no fio do bigode. Um clube profissional tem um orçamento de 400 e tantos milhões de reais por ano, não tem fio de bigode. Não tem contrato. Então não tem acordo verbal. Se o contrato não prevê nada em relação à saída do Edenilson do futebol brasileiro que não seja uma multa milionária que tem que ser negociada com o Inter, não tem essa de acordo verbal, cara. Então eu acho que está absolutamente certo o Internacional em dizer o seguinte, olha, tu quer levar o Edenilson? Então vamos conversar sobre grana. E o Inter teria colocado uma ideia de 6, 7 milhões de reais, o que eu acho que está de bom tamanho, mas porra, o que tu acha disso, César? É que a gente tem que ter, a gente há pouco falava sobre profissionalismo na manutenção dos contratos, né? A gente acabou de dizer ali que o clube é refém dos contratos dos jogadores. Aí agora tem acordo verbal também, era só o que me faltava. Aí é assim, imagina eu chegar para um cara e fazer o seguinte acordo com ele. Vamos olhar para tudo, tu tem que olhar por todos os lados, mas vamos olhar para o outro lado. O Baldasso é o Edenilson e eu sou o dirigente do Inter e o Baldasso fracassou. O Baldasso afundou tecnicamente, não joga mais nada. E ele tem 2 anos de contrato e eu tinha feito um acordo verbal com ele ali, de dizer o seguinte, cara, se tu começar a diminuir muito, vamos romper por aqui 0-0 e tá tudo certo. Tu diminui teu salário. Se tu começar a jogar mal, vamos fazer um acordo verbal. Vamos fazer um acordo verbal aqui. E aí o clube. Então nós temos o grande segredo disso, é o seguinte, nós estamos vivendo o clube de futebol, o Grêmio Internacional, são entidades privadas. Só que eles têm poder público. Então tudo tem que ser auditado, tudo tem que ser contratado, tudo tem que ser muito transparente. Não dá para fazer. Vamos lá, tá? Acontece esse episódio aí. Eu sou dirigente da oposição do Inter, por exemplo. Eu chego lá e digo, como assim, cara? Vocês tinham um contrato de 10 milhões aqui e vocês liberaram por 2. Que loucura é essa, cara? O que vocês estão fazendo aqui? É que eu tinha acordado com ele lá. Não, mas eu tinha prometido para ele. Cadê? Tá escrito ou não tá escrito? Pelo amor de Deus, cara. Entendeu? Pelo amor de Deus. Eu acho que existe, até porque me surpreende essa informação, porque nós estamos falando
de estruturas políticas que trocam de poder. Então, nós temos que entender isso. Só que tudo isso volta ao nosso assunto original. O paternalismo do tratamento com o jogador. Eles podem tudo, eu só cedo. Eu só cedo. Eu, clube, vou ceder. Eles podem tudo. Se eles estão por cima, eles podem ganhar mais. Se eles estão por baixo, eles não podem ganhar menos. A realidade é essa. A realidade é essa. Esse troço é tão louco, Baldasso. O Grêmio liberou 2 jogadores, tá? Que chegou a conversar para renovar. O Rafinha e o Diego Souza. Chegou a conversar? Parece que chegaram a conversar e tal, principalmente com o Diego Souza. Tá? Eles fecharam pela metade do valor que eles jogavam aqui ano passado. E aí? Em outros lugares, cara. E aí, um monte de gente, pô, CCD, tu dá pau em jogador. Dou. Eu sou do Grêmio, eu não sou dos jogadores, cara. Evidente. Esse jogador, o Grêmio tem 117, 18 anos e já passou 200 mil jogadores por aqui. O Grêmio tá aqui. Os jogadores. O Rafinha disse: eu tô aqui. O Rafinha tá ganhando a metade do que ganhava em Porto Alegre. Que isso? Que louco. E tava aqui negociando. Não existe. Entendeu? Isso. Pelo amor de Deus. E aí tu vai entrar nessa de. Eu não tô dizendo que são todos iguais, nada disso. Por isso é que eu gosto muito do procedimento do Kahneman, da forma como o Kahneman faz. O Kahneman, na hora de renovar o contrato, ele pede tudo que ele quer. Ele vai lá e diz o seguinte, e nunca mais enche o saco. E aí, quando ele bota a camisa e vai fardar, ele é o cara que bota a cara na chuteira. É isso. E isso nunca incomodou. Tu já viu, tu mesmo que torcesse muito contra o Walter Kahneman, tu já viu se o Kahneman dentro do campo, não sei se tá bem ou dá meio miguezinho? Vem cá, o Kahneman jogou 3 meses com o pubis estourado, cara. Não conseguia fardar. O Kahneman tinha que para botar a chuteira, tinha que pedir ajuda. O departamento médico disse para ele: tu tem que operar hoje. E ele falou: eu não opero enquanto não terminar o Campeonato Brasileiro. É isso aí, cara. É isso aí que eu quero. E todo mundo, nas datas dos seus contratos lá, reclamava: porque o cara é uma mala lá, o empresário, que o Kahneman enche o saco. Todo mundo fala. Só que na hora joga. E aí, o que tu quer é isso, velho. Aposto o que quiserem que o Edenilson vai fazer corpo mole em 2022 porque o Inter não cumpriu o acordo verbal. Querido Rafael, deixa eu te dizer uma coisa. Quando o Edenilson teve 2 propostas do futebol da Arábia e as 2 eram com salários superiores a R$1 milhão por mês. Na primeira, ele ganhava 350 mil no Inter. Ofereceram 1 milhão e 200 para jogar na Arábia. O Inter aumentou de 350 para 500. Ele ficou e continuou jogando. Na segunda, aumentaram de 500 para 600. E era mais de 1 milhão na Arábia. Ele ficou e nós todos dizíamos: vai fazer corpo mole. Tu cantava, tu dançava musiquinha. A música da Arábia. Faz 2 semanas que o Edenilson foi eleito o melhor jogador da sua posição num campeonato brasileiro que o Inter foi uma vergonha. Então, assim, nós não podemos cobrar o Edenilson de envolvimento, porque o Edenilson sempre deu resposta. Se o Inter não ganhou títulos com o Edenilson, a culpa não é do Edenilson. Aliás, se não fosse o Edenilson, talvez o Inter não tivesse nem disputado título nos últimos anos. Então, assim, é injusto achar isso, porque o Edenilson nunca nos deu esse indicativo, Rafael. O Edenilson nunca nos deu esse indicativo. O problema do Inter não é o Edenilson, né?